Olá, gente. Estou aqui de volta para mostrar exatamente o Word 2003 com vocês. Eu vou utilizar o notebook, infelizmente vou ter que olhar um pouco para baixo, mas vai facilitar bastante porque eu vou conseguir demonstrar para vocês algumas ferramentas que com slide não dá para se demonstrar. Então deixa eu começar aqui com as extensões dos editores de texto. Eu vou começar com TXT, que é essa primeira que está aqui. Texto puro, sem formatação. Texto puro sem formatação, só caractere. Se você bate um texto, coloca negrito, itálico, sublinhado, coloca o texto em vermelho, coloca a fonte 20, quando você salvar como TXT, você vai perder toda a formatação, só vai levar o caractere. Se você colocou o A, o negrito, itálico, sublinhado, automaticamente significa que quando você for salvar como TXT, você vai perder a formatação e só vai levar o A. Então, texto puro sem formatação. Quase todos os editores de texto, processadores de texto, podem abrir o TXT. Eu vou falar agora sobre a segunda, que é o RTF. RTF é uma extensão muito utilizada porque trabalha com várias plataformas, vários sistemas operacionais. Eu posso abrir exatamente no Windows, no Mac OS X, que é do Macintosh. Eu posso abrir no Linux. Praticamente quase todos os aplicativos do Linux vão conseguir abrir exatamente o RTF. Bom, então é chamado de múltiplas plataformas, tá? É porque significa o seguinte, vários sistemas operacionais. Inclusive caiu na prova de inspetor, se eu não me engano, da Polícia Civil. RTF tem uma característica que é a formatação simples. Por isso que todos os processadores de texto conseguem abrir. Tá? Então, RTF, você consegue bater um texto, colocar negrito, itálico, sublinhado, algumas formatações, mas ele não trabalha com coluna, ele não trabalha com figura compactada que outros processadores de texto conseguem trabalhar. E até outras extensões. Vou falar agora sobre o DOC. O DOC é formatação complexa. Você trabalha com coluna, trabalha com cabeçalho e rodapé, trabalha com figuras compactadas, entre outros recursos maravilhosos que só praticamente o Word e o Writer conseguem da lista. Né? Da lista que eu passei com vocês dos processadores de texto, esses realmente são os produtos que realmente vão conseguir trabalhar com cabeçalho e rodapé, com vários recursos como colunas, e imagens compactadas. O mundo mudou. Só que todas as extensões que eu passei com vocês agora, elas são muito mal organizadas, elas não são estruturadas. Significa a forma com que o programa guarda é uma bagunça. Isso mudou um pouco, porque não está dando mais para você guardar essas informações dessa forma nos arquivos. Então, agora virou o quê? Extensões estruturadas, onde a principal delas aqui é chamada XML, documento estruturado. O XML deu a possibilidade de criar o ODT, que é a extensão padrão do Writer, e o DocX, que é a extensão padrão do Word 2007. Bom, então, Frank, qual é a diferença entre documento estruturado e não estruturado? Um arquivo estruturado significa que ele é tão bem organizado que quando você for compactar, você pode receber uma compactação de 75% a mais. Então o arquivo vai ficar bem menor. Para você passar pela internet fica mais fácil. Tá? Você tem a menor possibilidade de perder o arquivo, já que o arquivo é pequeno. Ele é muito bem organizado, então quando você passa isso via internet, pode ser até que o pedaço que foi corrompido você não consiga abrir aquele pedaço, mas o resto do arquivo você consegue abrir. Então tem vários benefícios com relação ao documento estruturado. Então quando você falar em DocX, por exemplo aqui, ó, o DocX que está aqui, ó, DocX é porque esse X significa XML, tá? Significa documento doc estruturado. Enquanto esse aqui, ó, ele fica muito mais pesado
e ele não é estruturado. Foi? Então tem uma diferença entre o docx e o doc que está aqui. Bom, deixa eu passar algumas extensões. Eu não gosto muito de falar assim padrão, mas tem que entender o seguinte. O TXT pode ser aberto em vários processadores de texto. O Word, o Writer, tá? O WordPad. Mas ele normalmente, no bloco de notas, ele é o padrão. Então, se você pegar o bloco de notas e tentar salvar um arquivo, ele vai salvar com a extensão quê? TXT. Enquanto o Word, a extensão padrão do Word é o RTF. A extensão padrão do Word 2003 e também até o 2010 e o Writer consegue salvar como o doc. Mas até a versão 2003, a extensão padrão dele era o doc. Mas, Frank, o Word 2010 consegue abrir o doc? Sim, consegue abrir. Mas só que, na verdade, a extensão padrão 2010 já é outra. É o docx. E o Writer? Qual é a extensão padrão do Writer? Está aqui, ó. A extensão padrão do Writer é o ODT. Ó. O docx pode ser aberto no Word 2003, pode ser aberto no Word 2007, pode ser até aberto no Word 2010. Então toma cuidado com isso, porque tem que ver qual é a extensão padrão de cada programa. Mas o programa vai poder abrir outras extensões? Sim. Isso está naquela tabela que eu demonstrei antes para vocês. Então vamos lá. TXT é a extensão padrão do bloco de notas. O RTF é a extensão padrão do WordPad. E o doc é a extensão padrão até o Word 2003. No Word 2007 em diante, o padrão deles é o docx. E do Writer, Frank? É simplesmente ODT. Frank, e o XML? XML praticamente pode ser aberto em quase todos os editores de texto, de formatação complexa. Word 2003 em diante, o Writer pode realmente abrir, tá? Então ele pode ser aberto em praticamente quase todos os editores de texto com formatação complexa. Eu vou passar aqui para a próxima. Explicando conversão para PDF. Tem que tomar cuidado com isso, que PDF é uma formatação de layout fechado. Layout fechado, Frank? O que é layout fechado? Layout fechado é quando você pega o Word e manda para várias pessoas, infelizmente a extensão é aberta do Word, aquele docx é uma extensão aberta. O que significa isso? Você vai trabalhar o programa, se eu mando isso para uma pessoa, você vai conseguir editar, você vai conseguir trabalhar com o programa, mas só que tem uma desvantagem. Você mandou isso via internet para 1000 pessoas, pode ser que algumas pessoas não consigam ver exatamente como você fez na sua casa. Então, eu fiz um manual com 60 páginas. Mandei para a pessoa isso, mas só que ela pode ver com 90 páginas. Por que isso? Porque simplesmente a fonte pode ser alterada, as margens podem ser alteradas. Com isso, a formatação não é fechada, a formatação é aberta. Quando você envia isso, pode ser que sofra alteração no computador alheio. Isso que é chamado formatação aberta ou layout aberto. Formatação fechada é o PDF ou XPS. Bom, quando eu pego o Word e consigo fazer uma cópia daquele doc na extensão PDF, eu fiquei com 2 arquivos. Eu fiquei com o original em doc e automaticamente converti para PDF. Então, nesse momento eu tenho 2 arquivos. Um doc e o outro PDF. Encaminhei exatamente o PDF para outra pessoa. O bom do PDF é que ele é layout fechado. Layout fechado ou formatação fechada, que é a mesma coisa, significa que ele não vai sofrer alterações no computador alheio. Isso é uma grande vantagem. Frank, qual é a vantagem disso? Se eu for mandar para um birô de impressão, significa que se eu fiz o meu trabalho com 60 páginas, o birô de impressão vai ter exatamente 60 páginas. Vai ser impresso exatamente aquilo. Não tem como mudar, até porque é layout fechado, formatação fechada. Se eu mando no doc, na extensão doc, simplesmente pode sofrer alterações lá. Então, em vez de imprimir 60 páginas, vão ser impressas 90 páginas. Isso pode realmente atrapalhar um pouco o seu trabalho. E automaticamente vai ser tudo desformatado, vai sair tudo desformatado. Então você pode tomar um prejuízo com relação a isso.
Já em PDF, não. Se você visualizou o PDF, está tudo ok aqui, quando você encaminhar para uma pessoa, você vai ter certeza que a pessoa do outro lado vai ver o que você fez na sua casa. Então vamos lá. O DocX e o ODT são chamados de formatações abertas ou layout aberto. Normalmente você converte para PDF. PDF, para quem não sabe, é uma simulação da sua impressora. Você está batendo um texto e vai salvar isso como doc. Se você converter para PDF, na verdade você está encaminhando para uma impressora, que ela não vai imprimir e vai gerar um arquivo para você. Aquele arquivo é a simulação da impressora, o que seria impresso. Só que na verdade foi transformado em PDF. Nesse caso, já expliquei layout aberto, layout fechado, formatação aberta, formatação fechada. Só que tem uma vantagem com relação ao doc, ao PDF. Se eu quero que outra pessoa do outro lado consiga editar, é melhor mandar em doc. Porque aqui, ó, o arquivo em doc, DocX e ODT, fácil edição. Enquanto o PDF, difícil edição. Existem programas que editam PDF, tá? Mas o Word não abre PDF, o Writer não abre PDF. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Processadores de texto não abrem PDF. Se eles não abrem PDF, eles não vão conseguir editar. Frank, existe realmente programa que edita o PDF? Sim. Existe um programa até que você pode até baixar e conseguir editar um PDF, chamado Fox It Edition. Então, existe a possibilidade de você editar o PDF, mas o Word, o Writer, processadores de texto não abrem PDF. Toma cuidado com isso. Fácil edição, quer dizer, se eu mando um arquivo em doc, a pessoa do outro lado provavelmente vai conseguir editar facilmente. Se eu mando em PDF, a pessoa vai ter dificuldade de editar, porque ela vai ter que ter um programa especial para isso. Existem vários programas no mercado, tá, que editam PDF. E tem uma observação aqui. O mouse aparecer? Sim. Normalmente, compactado menor que o original. Sim, normalmente, nem sempre, tá, gente? O arquivo em PDF, normalmente ele fica menor que o original, mas pode ser, se você trabalha com muitas imagens, e dependendo da resolução, o arquivo fica um pouco maior do que o doc. Então, Frank, então você está me dizendo o quê? Que quando eu estou trabalhando com um Word, ele vai ficar com 300 KB. Se eu salvo em PDF, normalmente ele fica menor, sim, mas ele pode ficar maior? Também. Vai depender do arquivo que você está trabalhando. Então, por isso a palavra normalmente aqui. Tá? Normalmente, não é sempre. Compactado menor que o original. Mas pode ser que o arquivo fique maior. Vamos passar aqui. Eu vou trabalhar agora com vocês, literalmente com Word. Eu vou mostrar aqui para vocês as barras. Essa aqui é a sua barra de título. Vou colocar um fundo branco aqui atrás. É esse fundo mesmo. Vamos lá que eu vou mostrar agora para vocês exatamente as barras do Word. Lembrando que o Word fica dentro de uma janela. Aqui, ó. Tá? Eu posso restaurar a janela. Eu posso até maximizar a janela aqui, ó. Maximizei e coloquei restaurado. Bom, essa aqui é a sua barra de título, onde fica exatamente o nome do arquivo e o nome do programa que você está trabalhando. Vou dar um zoom. Aqui, ó. A de baixo é chamada barra de menu. Aqui, ó. Essa aqui é chamada de barra de ferramentas padrão. Barra de ferramentas padrão, tá aqui, ó. Vou tirar de novo, vou colocar, ó, encaixei ela lá.
Essa aqui é sua barra de ferramentas formatação. Vou dar um duplo clique aqui, ela vai encaixar ali, ó. Foi? Então tá, onde fica negrito, itálico, sublinhado. Esse aqui você vai abrir um arquivo novo. Esse aqui você vai abrir um arquivo existente. Salvar e assim sucessivamente. Aqui você tem só régua. Deixa eu voltar aqui. Corpo de texto. Você vai bater um texto aqui, ó, chamado corpo de texto. No corpo de texto, que aparece exatamente aqui, eu tenho algumas ferramentas do Word que eu vou mostrar para vocês. Miniatura que está aqui, ó. Eu tenho a miniatura desse lado. Eu posso mandar exibir o painel de tarefas, que vai ficar exatamente desse lado. Vou mostrar aqui o painel de tarefas. Aqui, ó, painel de tarefas. Existem até outras opções aqui, ó. Clipar, novo documento, área de transferência. Mas ele começa normalmente com um ponto de partida. Eu vou voltar aqui. Eu vou fechar aqui, ó, o painel de tarefas. O que mais eu tenho aqui? No corpo de texto, normalmente você bate o texto que está aqui, mas você poderá exibir cabeçalho e rodapé. Quando você manda exibir o cabeçalho e o rodapé num corpo de texto, aparece uma barra de ferramentas chamada cabeçalho e rodapé. Tudo bem? Você pode digitar aqui um texto no cabeçalho e rodapé. Só que tem que tomar cuidado do seguinte. Esse daqui é o corpo de texto. E essa área que está aqui é a área do cabeçalho e rodapé. E aqui embaixo, ó, tem um rodapé. Vou mostrar para vocês. Rodapé. E tem um cabeçalho lá em cima. É chamada área de cabeçalho e rodapé, essa areazinha que está aí. Tem que tomar cuidado que isso daqui é o corpo de texto. Tá? Na verdade, ou você edita o corpo de texto ou você edita o cabeçalho e rodapé. Um ou outro. Aqui embaixo, vou tentar mostrar para vocês, são exatamente os modos de exibição do seu trabalho. Daqui a pouco eu vou passar com vocês, essa parte que está aqui. Modo de exibição, leitura, estrutura de tópicos, layout de impressão, layout da web e normal. Aqui embaixo fica exatamente a sua barra de status. Vou tentar chegar aqui para o lado, ó. Barra de status que fica aqui embaixo. Então não confunda. Essa aqui é a sua barra de título e essa aqui é a sua barra de status. Eu vou mostrar aqui para vocês que existe uma barra que normalmente fica aqui embaixo, que é chamada barra de ferramentas desenho. Não confunde ela com a sua barra de status. Vou dar um duplo clique aqui, ela encaixou lá embaixo. Foi, gente? Então vamos aqui. Eu vou começar com alguns botões com vocês. Primeiro eu demonstrei as barras, o que é corpo de texto, o que é área de cabeçalho e rodapé, miniatura e painel. Aqui, ó. Painel de tarefas, tem até uma tecla de atalho. Se apertar Ctrl F1, vai aparecer aqui, ó. Ctrl F1 apareceu exatamente aqui do lado. Tudo bem? Tem um detalhe importante que, se eu clico aqui em área de transferência e fecho, se eu aperto o Ctrl F1 de novo, aparece na área de transferência. Se eu clico aqui, ó, escolho estilo e formatação, ele está com estilo e formatação no painel. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Ele abriu no estilo e formatação. Então, esse painel aqui, que é chamado painel de tarefas, ele vai abrir exatamente como ele foi fechado. Foi? Eu vou fechar aqui e vou começar os botões com vocês. Eu vou maximizar. Vou começar com o primeiro botão, que é o botão novo que está aqui, ó. Novo. Quando você clica nele, automaticamente ele vai abrir um documento novo. Mas tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu vou fechar e vou abrir. Acredite. Esse arquivo já existe. Vou mostrar para vocês. Arquivo novo.
vai ser aberto exatamente aqui, ó, no painel Modelos do meu computador. Eu vou clicar, vai abrir exatamente essa janela. E, na verdade, existem vários modelos no seu computador. Deixa eu tentar mostrar aqui alguns para vocês. Ó. Modelo de memorando, relatório. Existem vários modelos aqui. Este botão está direcionado para esse modelo aqui, que é chamado documento em branco, mas na verdade ele tem um nome. Vamos ver o nome dele? Normal Dot. Deixa eu aumentar aqui agora. Olha lá, Normal Dot. Então, Frank, você está me dizendo, quando eu clicar neste botão aqui, eu vou abrir um modelo chamado Normal Dot? Sim, é isso mesmo que está acontecendo. Então, esse documento, ele já existe. Então, nesse caso, quando você clica nesse botão, ele vai abrir um modelo chamado Normal Dot. Quando você salva, você já praticamente salva como doc. Mas acredite, existe um modelo chamado Normal Dot. Segunda coisa, vamos passar para esse botão aqui, ó, que é abrir. Opa, esse aqui é diferente. Ele vai abrir um documento que já foi salvo. Eu posso abrir um documento aqui, ó. Eu tenho vários documentos, vou tentar abrir. Inclusive tem uma coisa bem interessante. Você pode abrir um arquivo, até um arquivo que está corrompido. Ele consegue reparar um arquivo que está corrompido. Foi? Deixa eu voltar aqui. Então toma cuidado. Frank, existe alguma possibilidade de eu abrir um arquivo corrompido? Sim, ele vai tentar reparar o arquivo para você. É muito comum você mandar um e-mail via internet e quando chega do outro lado, automaticamente o que acontece? Você não consegue abrir porque ele sofreu uma alteração, então ele está corrompido. É possível você reparar um arquivo. Uma outra coisa aqui é que você também pode salvar um arquivo. Você pode salvar um arquivo, você vai clicar aqui, só que tem um detalhe. Estou batendo o texto. Bati um texto. A primeira vez que você for salvar um arquivo, quando você clica nesse botão, ele vai ter que abrir o salvar como. Ele vai abrir o salvar como. E com isso que está aqui, automaticamente, você vai ter que colocar o local que você vai salvar, você vai ter que determinar o nome e até a extensão. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que é bem interessante. Opa! Eu posso salvar no Word 2003 o DocX aqui, ó. Essa aqui é a comprovação que você realmente pode salvar na extensão DocX no Word 2003. Eu vou fechar. Bom, como é a primeira vez que eu vou salvar esse arquivo, então o Word tem a preocupação de quê? Que você coloque numa memória secundária para você não perder esse arquivo. Você está trabalhando na sua memória RAM. Então é bom você colocar numa memória que vai realmente guardar essas informações para você não perder. Então aqui, eu vou salvar pela primeira vez. Vou colocar aqui, ó. Primeira. E vou salvar. Salvei esse arquivo. Só que eu quero salvar, eu vou clicar aqui de novo. E ele não está abrindo aquela janela. Por que ele não está abrindo? Na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está tentando fazer com que as alterações agora sejam salvas diretamente naquele local do HD que você guardou. Cliquei aqui, ó. Salvou exatamente naquele ponto, naquele local. Então, a primeira vez que você for for salvar um arquivo, ó. Primeira vez que você for salvar um arquivo, tá aqui, ó. Opa, abriu salvar como. Depois que você já salvou, ele simplesmente vai tentar salvar as alterações.
Só que tem uma coisa. Existe a possibilidade de você salvar com segurança. Segurança. Senha de proteção e senha de gravação. Deixa eu fechar aqui de novo. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Ferramentas, opções de segurança. Eu tenho a opção senha de proteção e senha de gravação. Qual a diferença, Frank? Senha de proteção, senha de gravação. Eu estou batendo um texto. Não quero que ninguém saiba exatamente o conteúdo desse texto. Aí eu coloco senha de proteção e automaticamente a pessoa só vai conseguir abrir o arquivo se tiver a senha. Essa que é a senha de proteção. Eu tenho um modelo. Eu tenho exatamente um modelo e não quero que ninguém mexa nesse modelo. A pessoa vai ter o direito até de alterar, mas quando ela for salvar, se ela não tiver a senha de gravação, ela não consegue alterar neste documento. É a vantagem de você trabalhar com senha de proteção e senha de gravação. Bom, então nesse momento, quando você está batendo no documento, se você não quiser que a pessoa veja o documento, veja o conteúdo do documento, você coloca a senha de proteção. E se você não quiser que a pessoa altere seu documento, coloca a senha de gravação. Foi? Só que isso não é nada seguro, não. Tem muita gente na internet que consegue quebrar isso. Só que esse botão que está aqui, ó, que eu vou dar o zoom para vocês, esse botão aqui chamado permissão, é uma senha literalmente segura. Isso que está aqui vai permitir que você consiga trabalhar com o seu documento de forma muito mais segura e que a pessoa não consiga quebrar. Porque, na verdade, a chave que está fazendo a criptografia desse documento, ela é muito mais segura pela forma com que ela age. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai salvar exatamente um documento com aquela senha de proteção e senha de gravação, a senha é simétrica. Significa o quê? Se você colocou a senha 123, você vai conseguir decriptografar com 123. Qualquer pessoa, hoje em dia na internet, com alguns programas, consegue quebrar exatamente isso. Sendo que com esse botãozinho que está aqui, ó, a senha é assimétrica. Significa o quê? A chave é assimétrica. Então significa que a que você vai conseguir criptografar é diferente da que vai decriptografar. Eu não aconselho nem as pessoas que não sabem trabalhar com esse botão aqui, realmente não futuquem esse botão. Por quê? Tem muita gente que perde o arquivo depois que criptografa, não consegue mais abrir. Tem várias vantagens desse botão. Vou tentar mostrar para vocês o seguinte. Vou mostrar aqui. Demorar um tempinho. Está aqui. Quando eu clicar nesse botão que está aqui, ele vai pedir exatamente um certificado. E esse certificado vai permitir que eu coloque criptografia e que coloque várias permissões no documento. Como? Eu posso determinar o dia que esse documento vai expirar. Nesse caso, eu coloquei aqui 30/9/2009. Eu posso determinar se a pessoa vai imprimir o documento ou não. Eu posso permitir se a pessoa vai conseguir copiar meu conteúdo. Inclusive, eu posso determinar quem vai fazer cada ação dessa. Então, eu posso pegar uma pessoa e determinar o que ela vai fazer, posso pegar outra e determinar o que aquela pessoa vai fazer. Então, é muito mais seguro que aquela senha de proteção e senha de gravação. Quase ninguém conhece esse botão, até porque você tem que trabalhar com certificado. E quase ninguém trabalha com certificado, então fica difícil de entender um pouco esse botão. Deixa eu voltar aqui para o Word. Esse botão aqui é chamado de permissão, tudo bem? Ele vai criptografar um documento, ele é de uma forma muito mais segura do que aquela senha de proteção, senha de gravação. Já esse botão aqui, infelizmente ele está desabilitado no meu Word, porque eu não configurei o Outlook. Mas eu vou mostrar aqui no slide para vocês, esse botão. Vou retornar aqui. Está aqui, ó.
Quando eu clico nesse botão, ele vai abrir exatamente, eu clico nesse botão, ele abriu exatamente esta barra aqui, ó, permitindo que você coloque o endereço de e-mail da pessoa, coloque o assunto e automaticamente envie o texto que você está batendo no Word. Então vamos lá. Significa o quê? Eu estou batendo um texto no Word e eu quero enviar isso para uma pessoa. Clico nesse botão, ele vai abrir exatamente essa barra do Outlook. Eu vou conseguir colocar o endereço da pessoa que eu quero enviar, o assunto, e envio. Automaticamente ele pega do Word e envia para a pessoa direto. Eu não preciso abrir o webmail, que é via internet, que é via o quê? Um navegador. Eu só não preciso abrir um navegador. Eu do próprio Word consigo passar pelo Outlook e o Outlook enviar para mim. Na internet, normalmente, quando as pessoas não sabem, as pessoas abrem o navegador, que pode ser o Internet Explorer, Firefox, coloca exatamente o login, senha e abre exatamente o seu e-mail. E de lá de dentro consigo enviar isso. Tem que anexar primeiro, mandar enviar. Não é muito fácil, não. E aqui é direto. Se você tiver automaticamente o Outlook configurado, quando você clica nesse botão, você abre essa barra. E daqui mesmo você pode enviar. Você envia isso aqui como corpo de texto. Você não envia como anexo, você envia como corpo de texto, não como anexo. Tudo bem? Esse botão que está aqui. Deixa eu voltar no Word. Isso aqui é um slide. Aqui, ó, e-mail. Destinatário de e-mail, que é esse botão. Só que ele aqui está desabilitado, porque eu não estou com o Outlook configurado. Foi? Vamos aqui no imprimir. Imprimir. Gente, eu vou abrir aqui, eu vou criar mais textos aqui. Tá. Eu estou exatamente aqui embaixo, ó, na primeira página de um total de 3. Quando eu clico nesse botão, nesse caso, esse botão vai fazer com que eu consiga imprimir exatamente as 3 páginas direto. Frank, tem como eu imprimir o trecho selecionado? Selecionei um trecho e eu tenho como imprimir esse trecho selecionado que está aqui? Não por esse botão. Esse botão imprime tudo, 3 páginas. Mas, Frank, existe a possibilidade de imprimir o trecho selecionado? Sim. Como? Você vem aqui em Arquivo. Arquivo. Imprimir 3 pontinhos. Toda vez que tiver 3 pontinhos, é que ele vai abrir um painel de tarefas ou uma caixa de diálogo. Vou clicar aqui. No caso, ele abriu o quê? Uma caixa de diálogo. Deixa eu mostrar para vocês. Foi. Eu determino a impressora, tá certo? E existe a opção de eu marcar o quê? Seleção. Então, é possível imprimir seleção no Word? Sim. É possível imprimir a seleção no Word através do botão imprimir? Não, porque o botão imprimir imprime tudo. No caso aqui, seriam 3 páginas. Aqui, ó. Foi? Então tá. Então, o botão imprimir que está aqui, vamos para visualizar impressão. Vou clicar em visualizar impressão, automaticamente ele vai abrir o quê? No modo de visualização de impressão. Só que as pessoas não sabem que é possível editar nesse modo. Você desabilita exatamente a lupa, deixa eu dar o zoom aqui, ó. Você desabilita a lupa que está ali, ó. Desabilitou, você consegue editar. Eu consigo editar no modo de visualização de impressão, aqui, ó. Eu vou fechar. Vou voltar ao modo tradicional. E vou clicar de novo aqui. Visualizar a impressão. Eu consigo dar zoom in, zoom out. E se eu desabilito a lupa, eu consigo editar o documento. Foi? Vamos fechar aqui. Depois do visualização de impressão, eu tenho ortografia e gramática. Deixa eu ver se realmente são esses botões aqui.
Sim, são esses botões. Ortografia e gramática. Como eu pego um trecho que está aqui, ó, eu vou cometer alguns erros aqui, ó. Vou colocar raposa com Z. O ligeira, marrom, atacam. Tá. Vou colocar atacam em outro local. Atacam. Perfeito. O verde para o Word significa gramática. E o vermelho ortografia. Nesse momento ele está demonstrando o quê? Que existe um erro de ortografia aqui. E aqui um erro de gramática. Deixa eu dar um zoom, tentar mostrar aqui para vocês, ó. Ortografia e gramática. Quando você clica com o botão direito do mouse, ele aparece aqui, você clica em raposa, você pode consertar o texto. Mas, deixa eu explicar o botão. Se você clica no botão, ele abre uma caixa de diálogo horrorosa, que ele fica em cima do seu texto. Quase ninguém corrige mais aqui. Tá? Então toma cuidado, quando você clica no botão, ele vai abrir uma caixa, tá? Caixa de diálogo, que automaticamente você vai conseguir consertar o texto por aqui. É muito comum as pessoas consertarem um texto com o botão direito do mouse. Você dá o zoom, clica com o botão direito do mouse, a ligeira, marrom. Deixa eu ver aqui. Preguiçoso. Perfeito. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou voltar aqui com os erros. Opa. Tá. Já tem alguns erros aqui. Existe exatamente um ícone aqui embaixo. Tá vendo que é um livro? Vou dar mais um zoom aqui. Tem um livro aqui, ó. Que toda vez que eu clico nesse elemento, eu vou deixar o cursor aqui no começo, vou dar um duplo clique aqui, ó. Papá. Ele automaticamente selecionou o próximo erro. Se eu der um outro clique, ó, 2 cliques aqui, ó, papá, foi para o próximo. Então ele vai encontrando, exatamente, ele vai para o próximo erro que você tem no seu documento. Ele vai pulando e encontrando os erros que estão ali. Então tem um erro, tem exatamente um ícone que faz exatamente isso. Procura as palavras que estão marcadas, tá? Com erro de ortografia e gramática. Mas o importante não é só isso, não. Existem mais coisas aí. Frank, só existem essas marcas aí, ó. Para esse botão aqui, ortografia e gramática, tá? Existe o zigue-zague em vermelho, que é a ortografia, e zigue-zague em verde, que é a gramática. Deixa eu mostrar outros elementos para vocês. Coloquei 20 metros. Automaticamente apareceu um ícone, e para que vocês não estão vendo nesse momento, eu dei um zoom aqui, ó, aparece exatamente pontinho roxo aqui embaixo, ó. E aparece uma marca aqui chamada o quê? Marcas inteligentes. Eu posso fazer conversão de unidade de medida. Estou fazendo conversão de unidade de medida. Vou colocar aqui, ó, 20C. Apareceu também, ó. Ele vai converter Celsius em Fahrenheit aqui, ó. Foi? Então existem outras marcas. Deixa eu tentar demonstrar aqui para vocês. Eu vou errar numa palavra. Eu vou colocar advogado com I. Advogado com I. Quando apertar o espaço, olha só o que vai acontecer. Coloquei advogado com I de propósito aqui, ó. Ele acertou para mim. Está aparecendo exatamente o quê? Autocorreção. Então, esse texto aqui foi corrigido pelo Word. Existe uma lista para você, existe exatamente uma lista para você de palavras. Quando a pessoa escrever assim, vai ser transformada nisso.
eu tentar mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Ferramentas. Opções de autocorreção. Clico exatamente aqui e ele me abre isso. O que acontece? Eu tenho aqui embaixo, ó, tentar passar, ó, advogado com I vai ser convertido nisso aqui, ó. Advogado com I vai ser convertido nisso. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Muito comum na hora da digitação, em vez de sair mas, aparece exatamente isso, ó. A pessoa bate rápido, tá? É muito comum, em vez de sair ainda, na hora da digitação não sai o N, tá? Então é convertido nisso. Então isso aí é o quê? Autocorreção. E existe uma marca para isso. As pessoas só normalmente sabem ortografia e gramática. E existe a marca, exatamente a marca, chamada, calma aí, aqui ó, marcas inteligentes. Deixa eu passar. Marcas inteligentes, é uma outra marca. E existe outra que está aqui, ó, que é chamada autocorreção. Então, existem mais marcas aí. As pessoas normalmente conhecem só ortografia e gramática, que é o zigue-zague em verde e o zigue-zague em vermelho, tá?